Bom, estivemos acompanhando, né, as obras da BR-386, trecho que passa aqui em Soledade. Aí estivemos no bairro Botucaraí, conversando com o morador, conversando com também comerciantes às margens aí, que tem nos trazido um relato a questão dos acessos aí, né, e uma certa demora em resolver, né, as questões aí, as demandas das pessoas que residem ou trabalham no bairro Botucaraí. Eu acho que essa obra também traz aí, né, além de um avanço, né, claro, mas traz alguns transtornos para todos os munícipes aqui, o pessoal que transita na 386, que depende de fazer travessia ou acessar, enfim, né. E a gente vai conversar agora com o Idionei Vieira, que é presidente do Cored Alto da Serra do Botucaraí, que está a par também. Estivemos conversando já há um tempo atrás, ele esteve presente no estúdio da Rádio Planetária, trazendo um relato como é que andam as obras, sobre as empresas, licitação, tudo isso, né? E o movimento que aqui da região também de prefeitos, vereadores e autoridades, né? Para ficar a par do desenrolar, enfim, né? Dessa obra aqui no município. Dionei, mais uma vez, bem-vindo à nossa programação, satisfação em conversar com você novamente. Eu te agradeço, Rodrigo, agradeço aí a visita e essa preocupação da Rádio Líder, da Rádio Planetário, em falar sobre a BR-386, né? Em relação à tua primeira pergunta aí, este fato da travessia da 386 neste momento, eu até não tenho me manifestado muito sobre este assunto, porque é uma questão mais local. Sim. E os transtornos normal de obra. Não tem como você fazer uma obra que não vai gerar transtorno. Sim. E também pelo prazo de entrega. Então, tem várias pessoas se manifestando nesse quesito e eu não quero entrar muito nos pormenores. Só posso dizer para você que tudo que as pessoas pedem e elas falam hoje já foram objeto de discussão interna, tanto com as lideranças aqui do município, e na época também que a gente fez os encaminhamentos, também foram encaminhados novas travessias, novas passarelas, acessos, isso, essas questões todas. Mas tu há de convir comigo que o nosso maior problema que estava com a rodovia, e aí entra a nossa preocupação enquanto Fórum Estadual dos Coredes, está relacionado à parada da obra. Em janeiro e fevereiro a gente teve uma ameaça muito grande de que a obra iria parar, e aí você imagina o tamanho dos transtornos que nós teríamos. E aí nós nos movimentamos como Fórum dos Coredes em vários momentos, inclusive com coberturas de imprensa, e fizemos todo um movimento para que a obra não parasse. Graças a Deus, esse trecho aqui não parou, efeito, é um trecho que está continuando, e os transtornos que as pessoas passam, eles são decorrentes disso mesmo, né? Não tem como você criar uma obra de segurança sem que haja transtornos. Algumas pessoas realmente elas terão dificuldades, vão estar um pouquinho mais distantes do acesso, é natural de uma obra, mas após a obra pronta elas vão ver o quanto fácil será os deslocamentos e seguro. Então esse é o fato principal do momento, que a obra está andando, e isso é o mais importante da hora. E claro, as pessoas, quando estiver pronto os túneis, as travessias, eles vão poder fazê-la de uma forma mais segura. E também uma readaptação, sabe? Que tudo aquilo que nos desacomoda, né, gera estresse, gera alguns transtornos. Mas o grande fato que passa para nós aqui, Rodrigo, está em uma questão que é muito mais complicada, que é a parada da obra a partir de 2031. E eu uso a expressão parada de obra. A obra da 386 para em 2031, 2027, e programado para retomar em 2031. Meu amigo, a gente conhecendo como é sistema de obras, como é obra rodoviária, como é no Brasil, nos preocupa muito a retomada desta obra, nos preocupa muito o cronograma dessas paradas. Então, o Fórum dos Coredes, os Coredes, eles não concordam com essa parada, porque não está muito bem clara para nós a motivação da parada. A gente está muito preocupado, porque é para nós termos reajuste da tarifa de pedágio logo aí. Já faz 2 anos que nós não as temos. E também
você tem um acréscimo de obras em torno aí de 600 milhões de reais para serem agregadas a isso, que são as obras da quinquenal. Algumas que nós também não concordamos, né? Porque também não foram discutidos claramente com a gente. O que foi discutido com a gente, eles não incluíram dentro da quinquenal como deveria. Então há, sim, uma sobreposição em algumas questões que não discutido. Então eu acho que isso que a imprensa deveria se atentar. Sim. Você como imprensa, você ouvinte da Rádio Líder, as lideranças da Rádio Líder, a gente sempre tem que olhar o além. Os problemas momentâneos, as empresas que terão dificuldade de acesso, a gente lamenta muito, a gente já tentou várias vezes ter novas obras. Mas a duplicação vai trazer uma circulação muito grande dentro da rodovia e serão necessários muitas outras obras. A Perimetral Norte, nossa aqui, as vias marginais norte, que é em frente ao Itainas, a Casa das Pedras. Até hoje nós não conseguimos um retorno se elas serão feitas ou não. Então imagina o transtorno que aqueles ali vão ter. A parada da obra de 27 a 31 vai atrasar o quê? Vai atrasar a ligação entre Fontoura Xavier e Marques de Souza, vai atrasar o trevo de Fontoura Xavier. A gente não tem bem claro como é a travessia de São José do Herval, vai atrasar. Esse atraso vai acumular com a obra que daí estaria no período para fazer a obra de Tiúgu a Carazinho, vai acumular com as obras da quinquenal, que seria mais um trevo em Estrela, e vai acumular com as obras que seriam de fazer as divisões de canteiro central da Tabaí, que é aquele trecho que tem entre a Tabaí, lá aquele posto da Polícia Rodoviária Federal até Canoas. Sim. Lembra que ali você só tem uma linha pintada, né, de divisão. A gente chama uma marca viária. E isso aí vai acumular também. Além de que você tem a revisão quinquenal, você tem 15% de reajuste da tarifa pela quinquenal, você tem mais os 2 anos que estão em atraso, o prejuízo que a concessionária teve com as enchentes e ainda mais os 600 milhões. Ou seja, um atraso no geral vai a 10 anos. Penso eu, ou vai ficar muito caro para o cidadão pagar a tarifa. Sim. Percebe que, precisamos fazer mais uma travessia, mais travessias. Quanto isso vai encarecer a tarifa? Sim. Quanto vai ficar caro transitar na rodovia? Né? Então tem muitas questões aí que não é simplesmente pedir uma obra ou é a vontade política. Existe uma vontade aliada a custos também. Com certeza. E questão da participação da parcela, enfim, do governo federal aí, como é que fica? Não tem como ele interferir, enfim, tem que ser só o cidadão que paga, enfim, a empresa, claro que há uma concessão, uma empresa privada aqui da 386. Tu sabe que me disseram isso. Numa das reuniões nossas, eu fiz exatamente essa pergunta. Vem cá, esses custos das enchentes aí, não pode entrar o governo federal? Eles disseram não pode, não sei o quê. Tá, vamos avaliar, porque é uma rodovia concedida. E agora, há poucos meses, a gente viu o governador do Rio Grande do Sul falando ou propondo de algum recurso para subsidiar obras das duplicações das rodovias entre Lajeado e Erechim, que são os blocos 2 e 3 de pedágio. Sim. Aí eu fiquei pensando cá comigo, né? Cara, se lá não poderia, por que aqui pode? E o recurso é federal, porque era o recurso das enchentes. Por que não foi usado o recurso para amenizar, para arrumar a ponte, aquelas questões todas? Digo mais, Rodrigo. Por que estão sendo colocados custos de estudos técnicos de viabilidade de projeto? Tu paga a tarifa para ver obra. Estudo técnico quem tem que fazer é governo. É governo, não é a tarifa do pedágio. A meu ver, é opinião minha, é o meu direito de opinião. Sim. Então, o que nos preocupa muito aí é o custo que isso vai ficar e o tempo que vai levar. Muito bem. É uma questão aí que vai gerar muito pano para manga, né? Enfim, as pessoas muitas vezes desconhecem, né, do problema mesmo, né? O real problema, né? Exato. Tem outros problemas, enfim, que são fáceis de resolver, que no desenrolar
né, vai se resolvendo, vai melhorando, mas aí o problema mais a fundo mesmo, né, o foco da dor mesmo é outro, né? Imagina, são 4 anos aí paradas total. Eu como professor de universidade, eu sou obrigado a pensar, eu digo bem para os meus alunos lá, se tu quer fazer uma peça processual, uma petição, tu vai ali e tu faz. Agora, o que tu coloca dentro daquela peça? O que tu coloca dentro daquela petição? É isso que faz a diferença, Rodrigo. É isso que faz em qualquer profissional. Por isso que eu te digo para você que está assistindo a live, estudar numa universidade como a UPF, por exemplo, ela te faz pensar diferente, ela te faz olhar diferente as questões. Então a gente está conseguindo olhar além. Eu digo, tem gente que é muito sábio pela idade, porque a idade te torna sábio, Rodrigo, que tu aprende com as experiências. Quando tu vai para o banco escolar, tu tem que ler livros, tu tem que ler livros de história, tu tem que buscar informação. E isso faz com que você enxergue as coisas além. Então, toda essa ação de complexa, que é adiar em 3 anos, ela tem uma complexidade, né, muito maior. Muitas questões que vão acarretando atrasos, aumentos. E lembre, a primeira quinquenal tem 15% de reajuste ao longo da execução das obras da quinquenal. Sim. A primeira, nós somos 30 anos, então você vai ter mais uma quinquenal, que logo já está chegando aí, porque são 5 anos, você vai ter mais quinquenais. Imagina se cada quinquenal você tem os reajustes anual, mais 15%. Um exemplo só aqui. Então é bem importante que a população esteja ciente disso tudo, né? E aí estão as principais questões, que vai te onerar custo, vai bater na tarifa, vai prejudicar a questão de obras. Então, o problema é maior aí. E essa suspensão das obras, enfim, essa parada, vamos falar assim, ela é uma realidade, ela é reversível, enfim. O que a gente pode fazer? Enfim, vamos falar, gente, aqui vou usar o termo imprensa, como você falou, que é muito importante o nosso papel, e vocês como lideranças e autoridades, enfim, né? A imprensa Qual que é o papel de cada um? A imprensa é fundamental para tudo. Sim. Meu amigo, a NTT é órgão de governo. Sim, é federal, né? E tudo que é de governo, existe uma coisa chamada vontade política. Então tudo é reversível. Sim. O edital, por que não segue o edital original? Deu as enchentes, deu custos extraordinários. O Estado do Rio Grande do Sul não tem que pagar milhões e milhões em dívidas para a União. Por que a União não pega parte desses recursos no Rio Grande? Vamos investir na infraestrutura das rodovias. Quando se tem vontade política, você consegue. O interesse político também, né? Interesse. E quando que vai ter interesse? Quando a imprensa ela cutucar, ela cobrar, você fazer a entrevista com o teu vereador ali, do teu município, da tua região, com o teu prefeito, mas também tu entrevistar o deputado lá em Porto Alegre. Nós temos um monte deles que vão vir buscar voto aqui. Já estão chegando. E não me interessa de que partido eles são. O que me interessa é o que eles trazem efetivamente para nós. É isso que tem que estar no nosso radar, no nosso foco. O que estão trazendo? Traga um recurso para o hospital. Ótimo. E na infraestrutura, o que tu está contribuindo? Vou te dar um exemplo. Vamos andar aqui na 332, Soledade e Espumoso. Será que é muito caro fazer as marcações viárias? Sinalizar só com a tinta? Se o tapar o buraco ou refazer o asfalto, é caro e vai se fazendo, mas manter uma via sinalizada, minimamente com a sinalização viária, não é tão caro para fazer. Mas por que não faz? Pois é, a pergunta fica no ar. E outra, você tocou num ponto muito importante. Por que as estradas melhores, com melhores cuidados, melhor para rodagem, tem bastante radares? E aí você pega aqui a 332, vamos dar um exemplo aqui, as comunidades que temos às margens aqui, né, que tem escolas, né, travessia de crianças, e ali não tem nenhum radar de velocidade, enfim, né, tem só apenas uma placa dizendo 40 por hora, mas as pessoas não respeitam, a gente sabe disso. Então daqui a pouco uma lombada eletrônica ali para fazer a pessoa realmente parar, né, e aí tu vai numa 386, qualquer rodovia aí, né, você sabe que tá assim, né, de radares, pardais, como a gente chama aí, quer dizer,
me soa como caça-níquel, né? Como sabe que ali o fluxo é maior, então a maior densidade de incidência de multas, de infrações é maior ainda, então a arrecadação é maior. Então não há interesse de arrecadação aqui também, então... Existe duas coisas assim. Bem complexo, né? Ontem eu estava ouvindo na própria imprensa sobre o novo sistema que deve entrar em 15 dias, e a 386 vai ser uma delas, certamente, que é das câmeras multar se o cara está tomando uma água dentro do carro e não está com as duas mãos no volante. Eu ouvi essa reportagem da IA. A IA vai ser usada também. Exato. Então tu tá ali dirigindo, de repente tu pega uma água para tomar, tu não tá com as duas mãos no volante, não tá fazendo marcha ou coçando a cabeça? Se tu coçar a cabeça aqui... Demorar muito? O policial pode te multar. A IA vai dizer, indício de multa. Sim. E aí vai pro policial, o policial vai te multar. Te pergunto, essa mesma câmera, ela vai filmar se a estrada tá com buraco ou não? Ela vai multar o gestor público se a estrada está com buraco ou não? Essa mesma câmera, ela vai multar se a sinalização está deficiente ou não? Tu percebe como os focos eles são diferentes? Ou seja, quando você constrói a rodovia maior, deixa ela em melhores condições, normalmente o condutor vai andar um pouco mais, aí tu coloca o pardal, alguém arrecada com isso. Sim, é uma fonte de arrecadação ali, né? Também. E aí, a estrada que daí está fora da jurisdição federal, vamos pegar um exemplo, federal, a 285, é uma rodovia federal, ela não está pedagiada, ela não tem... Olha a condição dela, é terrível. Sim. Vamos pegar a 332 de novo, sabe? É terrível a sinalização dela. Mas se tu sair da 332, entrou na 386, tomando uma água enquanto dirige, tu já vai ser multado. Olha só, é a realidade. Corre risco de ser multado. É a realidade que a gente tem, é verdade. A gente pode pensar aí, né, em ser uma simples viagem, às vezes, ser onerosa para o motorista aí, né, a ponto de que ficar inviável muitas vezes, né. Já temos aí diminuição das linhas de ônibus, né, questão aí, né, a gente já está ouvindo, inclusive a Unesul encerrou aqui, né, o transporte interestadual, olha só. E, enfim, não ficou viável a concessão para eles não mantiveram em acordo, enfim, saíram fora. E diminuiu bastante, né. Um pouco que tem muita fiscalização, né, a fiscalização tem que ter, mas no bom sentido, para proteger o motorista, não para... Sim. Vai deixar o motorista, vamos dizer, atrapalhar o transporte, né, Johnny? É isso aí mesmo. Então, fica essa nossa preocupação e esse alerta, sabe? Esse alerta que as lideranças não devem se limitar, eles têm que olhar as coisas maiores da nossa região, porque senão você só discute o local ali, porque interessa as mãos, e você vai deixando os problemas maiores se avolumarem. Muito bem. E Johnny Vieira, presidente do CORED Alto da Serra do Botucaraí. Nessa conversa a gente poderia ficar debatendo aqui muito tempo, ele já conversou, regularmente ele conversa conosco, né? E a gente gosta muito de conversar com você, porque sempre sai uma conversa produtiva, né? E algumas ideias aí, né? Enfim, e opiniões importantes aí, né? Então tá aí. Pra gente não trazer só um lado, a gente trouxe o outro lado também, o problema real mesmo, que pode estar vindo aí, né? Na questão da duplicação da BR-386 em todo o seu percurso e também, claro, com foco aqui em Soledade.